Olá! Neste vídeo vamos falar sobre um tema muito importante: os protocolos sensacionalistas para o emagrecimento e as infrações éticas associadas ao uso de redes sociais por nutricionistas. De acordo com o Código de Ética e Conduta do Nutricionista, Resolução CFN número 599 de 2018, é proibido divulgar resultados de dietas, procedimentos ou produtos por meio de imagens enganosas. Tais práticas são comuns em perfis profissionais e podem comprometer a credibilidade da profissão. A comunicação nas redes deve ter como foco a educação alimentar e nutricional, baseada em evidências. A divulgação de conteúdo sem respaldo técnico pode gerar desinformação e incentivar práticas alimentares inadequadas e afetar negativamente a saúde física e emocional do público. O vídeo a seguir apresentará exemplos reais para discutir alternativas éticas para promover o engajamento nas redes e o compartilhamento de informações educacionais sem promessas milagrosas. Olá, eu me chamo Bruno. Eu me chamo Felipe. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está em alta nas redes sociais, que envolve diretamente a ética na profissão do nutricionista, os chamados protocolos sensacionalistas para emagrecimento. Vocês provavelmente já viram em alguma rede social postagens prometendo resultados rápidos, como perca 10 quilos em 15 dias, ou o protocolo que mudou o corpo da minha paciente. Mas será que essas práticas são éticas? O que o Código de Conduta e Ética do Nutricionista diz sobre isso? E quais os riscos de divulgar esse tipo de conteúdo para o público? Fique ligado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o que são protocolos sensacionalistas? Protocolo sensacionalista nada mais é do que estratégias ou programas de emagrecimento divulgados em redes sociais, que têm promessas de resultados rápidos e garantidos. Normalmente vêm acompanhadas de frases apelativas, antes e depois, e indicações de produtos que servem para atrair e engajar, atrair seguidores para as páginas e para os produtos consequentemente. Embora pareça inofensivo à primeira vista, esses conteúdos violam os princípios fundamentais da ética profissional da nutrição. Sobre o assunto que a gente vem comentando, o que o Código de Ética e Conduta do Nutricionista diz a respeito dessas práticas? De acordo com a resolução da CFN 599 de 2018, ela é muito clara e específica sobre o uso das redes sociais e da imagem do profissional. Tá? Veja o que diz um dos artigos importantes. A gente tem o artigo 55, que diz que o nutricionista não deve divulgar informações sem comprovações científicas. E claramente a gente tem visto isso acontecer de forma desenfreada, baseada no achismo, o que o profissional acha que é correto, e são práticas inadequadas para essa profissão. O artigo 58, ela diz que é proibido divulgar imagens de antes e depois, ou do próprio nutricionista, ou de pacientes associados à dieta, produtos, tratamentos, e basicamente é o que a gente vê explícito nas redes sociais. O nutricionista, o profissional da área, praticando isso de antes e depois, botando fotos, imagens de pacientes deles, um pouquinho mais gordinho e depois com uma perda de peso. E a gente sabe que essa prática ela é ilegal, que não pode ser feito por esse profissional. O artigo 60 ainda veda o uso do nome do nutricionista vinculado a qualquer marca, tanto de produtos ou de empresa. E rasga-se postagens, vídeos com nutricionista segurando produtos, suplementos alimentares de determinadas marcas, usando blusas de determinadas marcas, e isso também é antiético para essa profissão. O artigo 61 proíbe o resultado em curto prazo ou garantia de sucesso, porque não é algo que depende diretamente do nutricionista. Tem a parte do comprometimento também do paciente, porque o nutricionista ele sempre vai visar, pela lógica, a parte da saúde. E não tem como ele garantir o sucesso se não tiver o comprometimento da parte do paciente. É simples. E esses artigos, eles existem porque a nutrição deve ser baseada em evidências científicas.
né? Responsabilidade social e respeito à individualidade de cada pessoa, né? Quando o profissional divulga protocolos milagrosos, ele está vendendo uma promessa e não um tratamento embasado na ciência. E os impactos negativos dessas práticas? O protocolo sensacionalista ele pode acabar causando diversas consequências negativas e consequências graves para o público que está assistindo. Uma delas é a desinformação, porque o público ele acaba acreditando em soluções rápidas e que na verdade elas não existem porque não estão embasadas cientificamente. Outro é o dano à saúde. Dietas restritivas que podem causar deficiências nutricionais, transtornos alimentares e efeito sanfona, pressão estética e pressão psicológica. Esse tipo de protocolo ele acaba reforçando padrões inalcançáveis, o corpo perfeito e escultural, que pode acabar trazendo transtorno psicológico por pessoas que passam a acreditar que existe um corpo perfeito, querem alcançar e que na verdade não conseguem. Tá? E a desvalorização da profissão também, o nutricionista ele acaba perdendo a credibilidade por reforçar mentiras nas redes sociais. Isso, a primeiro momento, para ele vai parecer bom. Por quê? Porque ele vai alcançar milhares de pessoas, pessoas que ele está vendendo milagres, tá? E que a longo prazo vai ser ruim tanto para ele, tanto para a profissão de forma em geral, porque ele está falando coisas que não estão embasadas cientificamente e vai acabar perdendo a credibilidade, não só ele, quanto os demais colegas de profissão. Para além disso, o profissional pode responder processos no Conselho Regional de Nutrição, o CRN. Parte mais simples, né? Vocês devem estar se perguntando. Eles chegaram aqui, fizeram um vídeo falando do que os nutricionistas não podem fazer nas redes sociais. Mas o que eles podem fazer? O que pode ser feito, né, nas redes sociais no lugar do protocolo sensacionalista, né? Felizmente existem formas éticas, eficazes de se comunicar nas redes sociais, até porque o profissional de nutricionista ele pode e deve utilizar o Instagram, TikTok e outras plataformas, mas com uma finalidade: educar e informar o público, né? Usando quais estratégias? Simples. Ao invés de utilizar protocolos enganosos, eles podem divulgar conteúdo educativos, como dicas de leitura de rótulos, porções equilibradas, escolhas saudáveis no dia a dia, do que comer e do que não comer, né? Porque isso tem embasamento científico, né? Todos esses tipos de alimentos, eles têm uma tabela nutricional que o nutricionista pode informar em seus vídeos, né? Outra coisa é produzir postagem com base científica, né? E sempre que postar algo, ele tem que citar as referências, porque tem que ser dado crédito ao profissional que desenvolveu a pesquisa. Outra coisa que ele pode utilizar é uma linguagem acessível, sem sensacionalismo, simples, de fácil entendimento, né? Ele pode também incluir o CRN dele na biografia do perfil. Ele fazendo isso, ele vai estar passando mais credibilidade para aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo. Vai ver que é um profissional comprometido, vai ver que o conteúdo dele está baseado, né, cientificamente, e o CRN dele vai estar lá, né, para estar comprovando que ele não está se escondendo apenas atrás de uma tela buscando engajamento, buscando criar like, né, ter um crescimento nas redes sociais de forma errada, né? E ele vai, assim, o ideal de tudo é ele valorizar o processo de mudança de hábito do paciente, não apenas resultado na balança, né? Porque do que vai adiantar ele vender um protocolo, a pessoa comprar esse protocolo e não emagrecer, né? O que vai acontecer? Não só ele, mas como os outros nutricionistas vão perder credibilidade, porque essa pessoa que compra esse protocolo e não consegue alcançar o objetivo do emagrecimento, ela não vai procurar um outro profissional. Não vai, ela vai ser refém de nutricionista de rede social, que vai lá, botam protocolos, ela não vai estar tendo um gasto, né? Ela não vai gastar dinheiro com isso, vai só assistir. Se ela alcançar o objetivo, beleza,
mas se não alcançar, ela vai estar fazendo mal para a saúde dela e vai estar promovendo um péssimo profissional. Um profissional que não tem credibilidade. Um profissional que está ali apenas para vender a imagem dele, não para vender o que é o correto, né? Que é educar o público na forma correta de se alimentar, né? O nutricionista ele tem que promover educação alimentar, saúde pública e confiança, sem ferir o código de ética. Porque ele fazendo isso, ele vai estar não só tendo um crescimento na rede social dele, porque muitas pessoas buscam um conteúdo que tenha veracidade, né? Hoje em dia nem todo mundo é leigo, né? Existem várias fontes de pesquisa. Então a pessoa ela pode até ver uma postagem dele, mas uma pessoa sensata, além da postagem dele, ela vai procurar outras fontes para ver se tem coerência. Então não adianta vender falsos protocolos, né? A missão do nutricionista é educar e informar o público a forma correta de se alimentar. Ponto. Então, na conclusão de tudo que já foi falado aqui no decorrer do vídeo, já deu para entender que a base da profissão de nutrição, toda ela tem que ser montada em cima da ética. Respeitar a individualidade de cada pessoa, respeitar cada processo de cada pessoa e evitar protocolos sensacionalistas, que podem gerar desgaste para a profissão e que também pode gerar desgaste para a pessoa, desgaste psicológico, o desgaste emocional, e não fazer isso por curtidas. Certo, É Bruno? verdade, porque as redes sociais elas devem ser usadas para informação, mas com responsabilidade, Felipe. Sabe por quê? Ela tem que vir para combater mitos. Ela tem que valorizar a ciência da nutrição, né? Ela tem que ser embasada na ciência. Por quê? Eu posso jogar um conteúdo, né? E aquela pessoa ela vai consumir aquele conteúdo, mas vai ser um conteúdo vão. Ela não tem embasamento científico, né? Como a gente vê aí, não coma pão, coma isso, não coma aquilo. Mas qual é o embasamento científico que tem? Que se você não comer pão, você vai emagrecer, ou que se você comer, você vai engordar? Tem a tabela nutricional, né? A gente sabe que você deve fazer alimentação, você deve passar por um profissional de nutrição para que ele vá e elabore uma dieta de acordo com o fisiotipo, o seu fisiotipo, né? E assim, cara, um verdadeiro profissional, cara, ele não pode prometer resultados impossíveis. Ele tem que educar, ele tem que inspirar, né? Acima de tudo, ele tem que ser uma inspiração para quem está vendo, né? Ele tem que transformar vidas com ética e conhecimento, cara. E usar as redes sociais para informar com responsabilidade. Exatamente. E ajudar a combater mitos e valorizar a nutrição, e valorizar a profissão da nutrição, e valorizar, consequentemente, a ciência da nutrição. Com certeza, porque assim, se você avaliar, hoje em dia você vê mais conteúdo num TikTok, num Kawaii, falando sobre nutrição, sobre perda de peso, sobre aquilo, do que realmente conteúdos informativos, educativos. Você quase não vê isso. Né? E quando tem alguma coisa educativa, é aquela coisa que o nutricionista ele fica parado no meio, uma pessoa fala, bebe leite, ganha peso, aí você perde peso, mas não fala ali um artigo científico em que aquilo ali esteja embasado. E fica um conteúdo vão. Vai passar para quem tá vendo o videozinho, vai ver o videozinho e vai jogar para cima. Não vai absorver corretamente o conteúdo. E hoje, com a popularização das inteligências artificiais, hoje é muito fácil você criar qualquer artigo Sim. e se passar por nutricionista nas redes sociais. Verdade. E aí você consegue gerar mais desinformação ainda, e você não consegue nem saber se aquela pessoa realmente é um profissional ou não dentro da nutrição. Correto, então, estar comprometido com educar nutricionalmente, inspirar e transformar vidas de forma ética, todos os nutricionistas. Resumindo, ética acima de tudo. Ética na profissão. Obrigado por assistir. E até a próxima.